Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma aula, nosso tema mentalidade. Esse tema ele é importante para o curso porque com essas aulas eu quero fazer um alinhamento com você. Eu acredito que se esse módulo não for negligenciado, você vai aproveitar muito o curso quando nós chegarmos no conteúdo de fato, que é o conteúdo prático sobre vendas de peças. Mas nós precisamos fazer um alinhamento, né? E qual é o tema dessa aula nossa de hoje sobre mentalidade? O tema é: qual é o segredo para não desistir mesmo sem ver os resultados? Presta atenção, o nosso tema é: qual é o segredo para você não desistir mesmo sem ver os resultados? Eu vou compartilhar com você uma mentalidade ou algumas mentalidades que vão te ajudar a não desistir, a concluir o curso, a fazer as aulas, ver, rever, anotar, fazer as práticas, concluir e realmente sair lá do outro lado com a sua profissão de vendedor de peças automotivas, sabendo esse ofício e daí podendo fazer uso dele da melhor forma possível que você mais desejar. Pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser a abertura de um negócio próprio, pode ser uma segunda renda, enfim, pode ser várias coisas. O que você vai fazer com isso depois é uma escolha sua, mas antes disso você tem um processo e esse processo ele pode ser mais fácil ou difícil, vai depender muito da sua mentalidade. Por isso esse módulo aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro segredo para você não desistir é você gostar da jornada, do processo. Isso é uma mentalidade. Se você aprender a saborear o processo, a viver o momento que você está vivendo, onde você está recebendo as informações e não consegue enxergar resultado, mas mesmo assim você vivenciar cada processo, dar tempo para o seu cérebro assimilar cada informação, esse é um dos segredos para você vencer, não só aqui no nosso curso de vendedor de peças automotivas, como na sua vida, tá bom? Então, o segredo para não desistir, mesmo sem ver os resultados, primeiro é gostar da jornada, do processo. Eu sei que a gente fica pensando lá no resultado final, mas o que é bacana mesmo é você viver cada etapa, cada aula, cada módulo. Eu estou no módulo básico. Nossa, se o básico é assim, como será o intermediário? Eu estou na metade do intermediário. Se até aqui eu já sei tanto, como é que vai ser quando eu chegar no avançado? Então é viver este processo com alegria, com vontade. Eu quero, para reforçar essa história para você, você vai ver na internet, falam muito disso, né? Que é a história do bambu chinês. O bambu chinês, presta atenção, você planta ele e nos 5 anos próximos, vindouros, você não vê nada. Parece até que você não plantou nada. Ele demora 5 anos para emergir do solo. 5 anos. Quando ele surge, ele cresce e ganha tamanho em semanas. Então, qual é a lição dessa história do bambu chinês? O processo é a criação das raízes, é o enraizamento do seu conhecimento. É o fundamento, é a base da sua profissão. Por isso, o resultado que você não vê, ele está sendo construído, assim como está sendo feito as bases do bambu chinês, a raiz dele. Para quê? Para que depois, em semanas, em dias, em horas, você floresça, cresça e apareça.
Mas essa vontade de aparecer muito cedo faz com que a gente não viva o processo. Então, até aqui agora você viu comigo que o segredo para não desistir, mesmo sem ver os resultados, é entender que esses resultados existem, eles só não são visíveis. Eles são a raiz do meu projeto, eles são a raiz do meu bambu chinês, eles são a base, o fundamento daquilo que vai acontecer no futuro. Se você tiver essa ideia na cabeça, você vai viver o processo. E o que é o processo? Tem como você chegar num destino que de 100 quilômetros, pulando o quilômetro 80? Não tem. É impossível. Isso seria só se você tivesse um teletransporte. Então, na verdade, você vai ter que chegar no quilômetro 80. Então, se você está no 10, mas indo para o 100, fique feliz. Isso é viver o processo. Com isso, nós chegamos a um outro ponto-chave. Geralmente, eu compartilho 3 pontos-chaves em cada aula, porque esse número ele é mágico. 3 você consegue assimilar. O primeiro aqui, então, que nós colocamos é você aprender a viver o processo, a jornada, você gostar, você sentir amor pelo processo, você saber que este é seu momento. Eu não estou no momento de colheita, eu estou no momento de plantio. Então, eu estou plantando aqui as bases, a minha lavoura, e ela vai me dar um resultado. Então, esse foi o primeiro ponto. Ponto 2, esse ponto eu provavelmente dedique uma aula só a ele. Aprender a pensar no longo prazo. Essa é uma dificuldade enorme, principalmente para essas novas gerações. Eu tenho 52 anos. Se você é mais novo do que eu, provavelmente você sofre deste problema, que é a dificuldade de pensar no longo prazo. Nós queremos as coisas para ontem, né? Tem gente que fala assim, a gente quer as coisas para amanhã. Não, eu queria as coisas para amanhã. Você quer as coisas para ontem. Só que tudo, presta atenção, tudo que é importante, tudo que é valioso, tudo que é precioso, tudo que é grande, tudo que vai transformar a sua vida, leva tempo, tá bom? Então, por isso que é bom você, se você viver esse processo com alegria, nossa, eu já fiz 5 aulas das 40, nossa, eu estou na aula 18, eu estou chegando lá, você até volta nas aulas iniciais, né? Eu faço um curso aqui, né? Eu dou aula, mas também estudo. Eu faço um curso aqui, as aulas são de 3, 4 horas, né? Do mercado financeiro que eu faço. Eu volto e assisto a aula novamente. O pessoal fala, você é maluco, você assistiu essa aula ontem, você está assistindo de novo, essa aula tem 3 horas. Eu falei, gente, eu deixei passar alguma coisa, provavelmente. Essa aula foi tão magnífica para mim que eu vou voltar lá e ver quais são as pérolas que eu esqueci para trás, que eu vou pegar. E eu chego a fazer isso 2, 3, 4 vezes. Eu não estou brincando, não. Imagina o poder, imagine o profissional que você vai ser quando e se você fizer esse processo de ver, rever as aulas 2, 3, 4 vezes, anotar e fazer todas as práticas. Então, nosso ponto 2, aprender a pensar no longo prazo. Nós temos que ter a paciência para esperar, né? Esse ponto que eu vou falar com você aqui é o seguinte, entender que se fosse fácil, presta atenção, se você entender que se fosse fácil, não teria valor, porque todos podem fazer e aprender rápido, então você teria muita concorrência, então ninguém vai pagar muito bem para isso, porque eu consigo formar um vendedor em 90 dias. Por que eu vou pagar um salário de 4, 5, 7 mil reais para você, comissões, para você ganhar 100, 200, 300 reais dia, se eu consigo treinar uma pessoa em 90 dias e colocar no seu lugar por um salário mínimo?
por R$ 40 o dia. Então, o fato de você sentir que está difícil não é nada ruim, é ótimo. Se está difícil para mim, isso é difícil para as outras pessoas. E muitas pessoas vão desistir no processo, não vão concluir isso. Isso vai fazer algo interessante. Isso vai me dar a oportunidade de operar em alta performance em algo que as pessoas não sabem, tá bom? Então, eu compartilhei nessa videoaula aqui de mentalidade com você qual é o segredo para você colocar aqui na sua mente o comportamento, a sua atitude, qual é o segredo para você não desistir deste curso, deste treinamento e de qualquer outro que você vá fazer na sua vida, de qualquer projeto que você tiver na sua vida. Mesmo que esses resultados não estão aparecendo agora, qual é o segredo? O segredo 1 é gostar do processo e da jornada, saber viver o momento, não ficar pensando só no resultado final, construir o resultado, saber existir neste momento, viver este momento. Eu tenho 100 aulas, eu estou na aula de número 25 e eu estou vivendo muito bem esse processo, sem dor, sem sofrimento. Isso vai me levar lá para a aula 99, para a aula 100. E se eu realmente sei trabalhar essa mentalidade, eu vou voltar lá na 1 e começo de novo. Eu me transformo num profissional bom. Então, gostar da jornada e gostar do processo. Eu contei com você e compartilhei a história do bambu chinês. O bambu chinês é uma planta lá da China que você planta ela e nos próximos 5 anos você fica olhando lá na terra, parece que não tem nada. Ela fica enraizando embaixo, criando base, fundamentos e sustentação, né? Que é o que o curso faz para você, que as práticas vão fazer para você. Mas em semanas ela brota, fica visível e em semanas ela já ganha 3, 4 metros de altura. Aprender a pensar no longo prazo. Então, esse negócio de achar que você consegue fazer alguma coisa, tipo, eu pego esse curso e vou maratonar ele, vou ver todas as aulas hoje. E aí, beleza, acabou as 40 aulas, beleza, já sou vendedor de peça. Não é assim, é um processo. O curso, ele abre as portas, ele abre a porteira de uma estrada longa que você vai ter que seguir e você tem que aprender a pensar no longo prazo. Por quê? Porque talvez a sua jornada ela não seja assim uma jornada tão rápida. Talvez você vai ter que entrar numa empresa, passar por alguns departamentos, pela logística, pelo estoque, talvez na entrega, auxiliar os vendedores ali, até que você chegue no balcão de autopeça. Esse, então, é o nosso segundo ponto, a nossa capacidade de visão, de enxergar no longo prazo. Terceiro ponto é entender que se fosse fácil, não teria valor. Pessoal, as coisas mais fáceis, por exemplo, eu quero montar um negócio, eu vou montar um bar. Qual a dificuldade de qualquer pessoa montar um bar? Qual a dificuldade financeira? Qual a dificuldade de saber vender uma cerveja, por exemplo? Qual a dificuldade de eu fazer a gestão disso? Não tem muitas dificuldades, apesar de ter alguma dificuldade, mas não são muitas. Isso faz o quê? Isso coloca muita gente no processo. Porque se é fácil, qualquer pessoa pode fazer. Agora, se existe um pouco mais de exigência mental minha, de dedicação e de estudo, isso realmente vai fazer o quê? Vai fazer uma seleção natural. É por isso que vendedores são bem remunerados. Entender que se fosse fácil, não teria valor, porque todos podem fazer e aprender rápido. Então eu consigo tirar você e contratar outra pessoa. Portanto, paciência e persistência é a chave para o sucesso. Eu espero que essa aula aqui sobre mentalidade